Porque se atalho fosse bom, não existiria caminho, né? Não adianta eu jejuar e ter uma janela de alimentação totalmente equivocada, de alimentos industrializados, de alimentos que são pró-inflamatórios. Jejum não promove um aumento da compulsão alimentar, pelo contrário. O jejum ele controla a leptina, ele regula neurohormônios que relacionados com a saciedade e com a fome. A janela de alimentação ela tem que consistir de comida de verdade. Quando você entende o mecanismo biológico do jejum, você entende que a origem de boa parte das doenças da modernidade está atrelado a realmente aonde o mecanismo do jejum atua. Os estudos mostram que jejuns a partir de 16 horas você começa a ter um mecanismo favorável para o emagrecimento saudável e definitivo, sem gastar dinheiro com remédio, porque as pessoas que buscam remédio, elas querem ser emagrecidas. Não sou contra usar remédio, mas é deixar muito claro a pessoa falar assim, ó, você quer realmente um caminho? Porque se atalho fosse bom, não existiria caminho, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, você mais feliz, mais saudável, mais forte. Estamos aqui com um convidado super especial e hoje nós vamos falar de um tema super badalado, então se você quer ouvir falar, ouve aí sobre o jejum intermitente. Hoje nós vamos falar todas as verdades sobre o jejum intermitente, o que ninguém te conta. Então hoje vamos esclarecer aí com um super especialista, é o Dr. Wesley Schunk. Ele é nefrologista, nutrólogo, especialista em medicina integrativa. Também já esteve na maior casa do Brasil, então ex-BBB. É um estudioso de medicina preventiva, medicina integrativa, alimentação saudável, como que você pode potencializar o seu resultado de maneira natural. Então hoje a gente vai aprender tudo sobre o jejum intermitente. Na verdade, vamos esclarecer os mitos e as verdades, que tem muito sobre esse assunto. E vamos saber tudo que a ciência revela sobre isso. Então, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, Dr. Wesley. Dr. Wesley é uma referência, né, no Brasil, quando a gente fala em jejum intermitente. É um grande especialista, então é uma honra recebê-lo aqui. E já queria perguntar sobre isso, começar a perguntar. O jejum intermitente, ele pode acelerar o metabolismo ou ele deixa o metabolismo mais lento? Porque na nossa cultura, aprendemos aí que a pessoa precisa comer de 3 em 3 horas. Então, o jejum, na verdade, ele aceleraria o metabolismo ou ele ia deixar o metabolismo desacelerado? Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente falar do que eu mais gosto, do que eu mais vivencio na minha prática clínica, com resultados muito bons, até porque o jejum para mim é um estilo de vida. Então, muito legal estar tendo esse espaço aqui para estar falar desse tema que tem esses mitos e verdades, e um deles é, de fato, se vai acelerar ou se realmente o meu metabolismo vai ficar lento. Porque eu, como médico, você também como médico, doutora, você sabe que nós fomos cultuados a comer de 3 em 3 horas, até para o metabolismo não desacelerar, até para não gerar compulsão alimentar. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Será que de fato você tem que comer de 3 em 3 horas? Será que isso realmente é necessário? Até porque a gente vive num mundo aí muito corrido, a gente quer o rápido e prático, acaba que realmente as pessoas que não têm essa consciência alimentar vão optar por alimentos mais industrializados e fazendo 5 refeições totalmente inadequadas. Aí entra a questão do jejum, de você descansar, de você desintoxicar o corpo com uma janela de alimentação. Mas sobre desacelerar o metabolismo, isso é um grande mito. Até porque, quando você está fazendo o jejum intermitente, você ativa alguns hormônios, como a noradrenalina, você ativa o IGF-1, que tem ação lipolítica. Você tem alguns estudos mostrando a ativação do T3, que é o hormônio da tireoide. Alguns estudos mostrando o aumento da testosterona. Então, o seu metabolismo basal realmente pode elevar de 3 a 5% fazendo jejum intermitente. Ou seja, ele é uma grande ferramenta para o emagrecimento saudável e definitivo. Então, se você busca um emagrecimento que seja pautado, né, sem usar medicamentos, que de maneira natural e de maneira definitiva e duradoura, o jejum é uma das ferramentas que você pode estar utilizando. Então, o jejum não desacelera o metabolismo, pelo contrário, ele pode realmente acelerar desde que realmente você use e faça a estratégia correta, junto com uma janela de alimentação, que isso aí realmente faz toda a diferença. Por quê? Não adianta eu jejuar
E tem uma janela de alimentação totalmente equivocada, de alimentos industrializados, de alimentos que são pró-inflamatórios. Aí você está jogando o jejum fora, porque às vezes a pessoa chega e pensa, é só parar de comer e depois chutar o balde na janela de alimentação. Isso não deve ser feito. Então, para você ativar o metabolismo, você tem que realmente fazer um determinado período de jejum com uma janela de alimentação correta para você ter esse emagrecimento saudável. Isso que você falou é super importante, porque a pessoa fala, depois de um período de jejum, eu mereço, né? Aí vai lá e quebra aquele jejum com o McDonald's, né? Então, todos os benefícios do jejum, que a gente sabe que a restrição calórica, ela serve muito para longevidade hoje, por causa de toda a cascata aí que você já explicou. Mas como que eu posso fazer para não ter essa compulsão, né? Quando eu finalizo o jejum, qual deve ser, então, a refeição ideal para eu encerrar esse jejum, para eu acabar com esse jejum? Como que eu posso fazer para diminuir essa compulsão, né? A pessoa que está em casa, quer começar a fazer jejum, tá aí nesse efeito sanfona a vida inteira. A maioria dos brasileiros, a gente veio isso. Hoje a gente tem uma epidemia de obesidade. E pior do que a epidemia de obesidade é a epidemia de fome oculta, né? Que a gente fala que 4 bilhões de pessoas têm isso, que é o quê? A pessoa está com sobrepeso e deficiência de micronutrientes pela alimentação incorreta que a gente realmente tem hoje, né? Alimentação de industrializados, processado, etc. Mas como que a pessoa que está em casa, está aí sofrendo, né? Fez uma bariátrica e voltou a engordar 25 quilos, usou aí Mounjaro, Ozempic, né? Emagreceu 10 quilos, mas já voltou a engordar 16, engordou o dobro. Tá sofrendo, ela quer começar a fazer o jejum, mas faz o jejum e aí tem essa piora dessa compulsão. Qual deve ser a chave que ela deve seguir, o segredo, assim, para quebrar esse jejum e diminuir essa compulsão? Sim. Só para as pessoas entenderem que jejum não promove um aumento da compulsão alimentar, pelo contrário. Porque quando você faz da maneira correta e existe alguns mecanismos, um checklist que você tem que seguir, o jejum ele controla a leptina, ele regula neurohormônios relacionados com a saciedade e com a fome. Então não é incomum, na verdade eu recebo vários feedbacks de pacientes falando para mim, olha doutor, comecei a fazer o jejum, melhorou muito minha compulsão alimentar, mas existe algo que você tem que seguir corretamente para isso. Primeiro de todos, tá? É a sua hidratação. Faz toda a diferença a sua hidratação para você realizar corretamente o jejum. Porque as pessoas, elas erram ou esquecem de beber água. Não bebe. Não bebe água. Primeira coisa básica na hidratação. Ponto 2, como é a sua janela de alimentação? A janela de alimentação ela tem que consistir de real foods, comida de verdade. Preferencialmente, eu gosto muito da low carb, restringindo as farinhas brancas, introduzindo proteínas e gorduras boas. E, obviamente, você está nutrindo o corpo corretamente. Então, quando você nutre corretamente o corpo com macro e micronutrientes, você já tira aquela questão da fome oculta. Então, diferente de uma pessoa que come fast food, calorias vazias, ativando ali a sua insulina, que é um hormônio hiperfágico, paralelamente ativa a dopamina. Então, assim, quando você faz corretamente o jejum com hidratação, janela de alimentação correta, diminuindo a insulina, controlando a dopamina, controlando a leptina, você realmente diminui drasticamente essa compulsão alimentar, desde que você se hidrate corretamente, desde que você segue uma alimentação totalmente com comida de verdade. E outro ponto, o que determina o seu jejum no dia seguinte é como você encerra a sua janela de alimentação, né? Então, sua janela de alimentação que você vai encerrar por volta aí de 19, 20 horas, caso você faça um jejum na parte matinal, volto a dizer, aí realmente você tem que ter comida de verdade, uma proteína, gorduras boas, que realmente vai determinar esse seu jejum no dia seguinte. É claro que eu até peço, se você for uma pessoa que já fez, quem nunca fez isso, de comer um junk food na hora de dormir e tal, no dia seguinte você acorda meio que varado de fome. Então esse é o ponto. Janela de alimentação,
atrelado com hidratação. Isso faz toda a diferença. E não só isso também, você colocar um propósito. Qual que é o propósito de eu estar fazendo o jejum? É para o emagrecimento? É um jejum espiritual? Um jejum terapêutico? Isso também faz toda a diferença. Faz muita diferença. Eu brinco muito, eu faço tanto jejum espiritual que eu não tenho tempo para fazer o normal. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque o jejum, ele serve não só, né, para as pessoas que querem emagrecer em casa, estão aí lutando contra a balança há muito tempo, né, muitos anos, né, para o emagrecimento, mas também para reverter várias doenças. E aí eu queria saber de você exatamente isso, se você já teve casos de pacientes que reverteram resistência insulínica, né, tava naquele estado ali de pré-diabetes, diabetes, doenças. Então, se você teve casos de pacientes que realmente transformaram a sua saúde com o uso do jejum intermitente. Muitos casos. Até porque quando você entende o mecanismo biológico do jejum, você entende que a origem de boa parte das doenças da modernidade está atrelado realmente aonde o mecanismo do jejum atua. Então, por exemplo, quais são as principais bases, as causas das origens das doenças da modernidade? Hoje as pessoas estão com obesidade, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes. Então a gente sabe que ali, processo inflamatório. Ponto número 1, resistência insulínica. Ponto 2, deficiência mitocondrial, estresse oxidativo, alterações de neurotransmissores, sarcopenia. Outra causa, que a gente sabe, permeabilidade intestinal, que é a causa aí de doenças autoimunes. Então, se eu parar para pensar, falar assim, caramba, será que existe um mecanismo que eu atuo diretamente na raiz dessas origens dessas doenças? E existe, de maneira natural, de maneira fisiológica, sem dúvida, desde que você faça da maneira correta. Então, se eu faço um jejum, eu consigo controlar ali o meu processo inflamatório. Você vê nitidamente em exames laboratoriais melhora de PCR, melhora ali de marcadores inflamatórios. Você melhora a resistência insulínica, a insulina cai drasticamente. Seu lipidograma, você tem uma melhora ali de triglicérides, você tem uma melhora de LDL. Você percebe uma melhora a nível intestinal, porque você está descansando o seu intestino e diminuindo ali a permeabilidade intestinal. Então, o jejum é um dos mecanismos, além disso da longevidade, porque realmente você está diminuindo o estresse oxidativo, faz biogênese mitocondrial. Então, se você tem esse entendimento que o jejum atua diretamente na raiz, da origem das doenças, eu posso usar ele como mais uma ferramenta dentro do âmbito geral que a medicina integrativa nos proporciona. Então, por isso que realmente eu gosto demais. Casos como, por exemplo, de reversão de diabetes tipo 2, né? A pessoa, ela não é diabética, ela está diabética. Insulina ali de 20, de 25, ou até insulinas muito mais altas, você consegue fazer um jejum intermitente, você tem uma queda drástica dessa insulina. Doenças autoimunes, como artrite reumatoide, atrelado ali uma alimentação anti-inflamatória, suplementação, terapias injetáveis. O jejum é mais uma ferramenta. Então, assim, conseguir reverter diabetes, conseguir reversão da ativação ali da parte da artrite reumatoide. Doenças na tireoide, hipotireoidismo Hashimoto, né, com anti-TPO aumentado. Então, você corrigindo ali a parte intestinal junto com o jejum intermitente. Então, assim, o que eu mais vejo hoje na minha parte clínica é principalmente essa reversão de diabetes, controle de lipidograma, ou seja, diminuindo doenças cardiovasculares, melhora ali da parte da composição corporal e principalmente doenças autoimunes, que realmente hoje vários pacientes chegam ali com essas doenças autoimunes instaladas por causa de mecanismos que afetam o intestino de maneira geral. E você falou, hoje as pessoas pecam pelo básico, né? Então, hidratação, quando a gente pergunta para os pacientes no consultório, você se bebe água? Bebo muita água, 2 copos, 3 copos, sim. Alimentação saudável, você se alimenta bem? Eu tento, né? Mas aí não dá tempo, é fast food mesmo. E para a pessoa que está querendo emagrecer, ela quer emagrecer, ela tem uma resistência insulínica aumentada, mas ela quer emagrecer, tá com perfil de lipídico ruim e ela quer começar a fazer jejum, né? Ela já ouviu falar sobre o jejum intermitente, ela quer começar a fazer o jejum intermitente. Então, se ela quer um benefício de emagrecimento e também na reversão dessas doenças, para ter mais saúde, mais energia, com quantas horas você sugere que ela deve começar o jejum intermitente? Começar a fazer uma pessoa iniciante. Legal.
Então a gente tem que entender que é o seguinte, qual fase da vida que a pessoa está? Na verdade, ela já tem uma diabetes tipo 2, será que ela já tem ali uma síndrome metabólica? Então a gente tem que começar um pouco mais devagar, né? A pessoa tem que criar horas de voo. E boa parte dos mitos a respeito do jejum, de compulsão alimentar, de fraqueza, dor de cabeça, são aquelas pessoas que não preparam o corpo e já entram de cara. E é óbvio que vai ter alguns sintomas indesejáveis. Não é culpa do jejum, é porque a pessoa está com uma baita de uma resistência insulínica extremamente inflamada e você tem que começar devagar desintoxicando, desinflamando o corpo. Então vamos pensar que uma pessoa está com sobrepeso, já está ali com uma diabetes tipo 2 estabelecida, já é hipertensa, tomando alguns medicamentos. Vamos colocar que esse é o perfil de uma pessoa que quer emagrecer, como você mesmo disse, já toma algum remédio para controlar os níveis pressóricos ou já está tomando algum antiglicante. Ok, esse é o paciente clássico que chega na nossa clínica. Então, como é que eu começo para esse paciente? Primeiro, eu nem começo de cara logo o jejum. Eu começo o quê? Reestruturando a alimentação dele. Diminuo os carboidratos refinados, faço um processo de desintoxicação. Tiro o carboidrato refinado, tiro os industrializados, mais ou menos em 7, 10 dias. A pessoa já prepara o corpo dela para começar a fazer um jejum depois de 12 horas, 14 horas, que é um jejum fisiológico. Aquele que você janta por volta das 6, 7 horas da noite e vai jantar, e vai tomar café no dia seguinte. A vantagem para quem realmente às vezes a pessoa pensa, nossa, jejum é passar fome, alguma coisa. Não, conta a hora que você está dormindo. Né? Então, esse jejum fisiológico encaixa perfeitamente para aquelas pessoas que estão iniciando. Então, você começa ali jejuns de 12, 14 horas. E outra coisa que eu falo, limpar a despensa. Isso faz toda a diferença. Isso é super importante. Porque às vezes a pessoa, num determinado tipo de momento, ela vai ter ali uma queda, alguma coisa. Então, assim, ela vai recorrer a alguns alimentos que, de fato, vão liberar uma dopamina barata, né? Então, limpar a despensa faz toda a diferença. Lógico que isso entra naquele processo de você melhorar o seu padrão alimentar, de você melhorar todo esse passo a passo antes. Então, primeiro, melhorar a parte da alimentação prévia, né? Você começar com jejuns curtos de 12, 14 horas, a pessoa vai pegando ali uma certa confiança e vai percebendo que vai se tornando algo prazeroso. E não só isso, ela vendo os resultados no corpo de mais energia, melhora da compulsão alimentar, melhora da composição, foco, né? E depois ela começa a perceber que aquele café da manhã dela, falando do jejum na parte matinal, já era algo que não era tão necessário. Porque às vezes a pessoa chega, toma um cafezinho preto, lembrando que café não quebra o jejum, ela se hidrata corretamente, ela toma um shot matinal, isso não quebra o jejum, ela consegue fazer esse jejum da manhã, quebrando na parte da manhã. Então, a condução é dessa maneira. A pessoa vai criando horas de voo de 12, 14, 16 horas, até ela começar a partir de 16 horas, ter esse mecanismo de controle do processo inflamatório, de melhorar o processo de resistência insulínica. Então, assim, os estudos mostram que jejuns a partir de 16 horas, você começa a ter um mecanismo favorável para o emagrecimento saudável e definitivo. E o melhor de tudo, sem gastar dinheiro com remédio. Não só medicamentos que estão surgindo atualmente, mas também reversão de doenças, e você pode economizar também, com certeza, no surgimento de outras doenças. Então isso que é legal, não só no tratamento, mas na prevenção de doenças que hoje realmente são as mais comuns na sociedade moderna. E o melhor de tudo isso é que você mantém, né? Porque o grande problema das pessoas que emagrecem hoje é esse efeito sanfona, né? Com os medicamentos. Então, eu emagreço aí 20 quilos com o uso desse medicamento, mas aí volto com o meu hábito de vida ruim, comer fast food, industrializado, processado, não fazer atividade física, volto a engordar, muitas vezes até o dobro. Então, se você manter esse estilo de vida, seria o mais adequado, o melhor dos mundos, né? Até porque as pessoas que buscam remédio, elas querem ser emagrecidas. E nós, como médicos, a gente tem que colocar em pauta exatamente isso. Não sou contra usar remédio, mas é deixar muito claro a pessoa falar assim, você quer realmente um caminho
Porque se atalho fosse bom, não existiria caminho, né? Você quer um caminho que você vai ter um emagrecimento saudável, definitivo, e sem ter esse efeito sanfona. Aí entra o termo que eu gosto, que é o estilo de vida. Jejum é um lifestyle, né? Não é um mecanismo. Claro que as pessoas utilizam ele como um tratamento, usam isso, mas se você entender que ele é um estilo de vida, realmente você pode fazer para o resto da sua vida. Tanto que eu tenho pacientes que já fazem jejuns há 6, 7 anos e dificilmente eles voltam a engordar. Ontem mesmo, atendendo aqui em São Paulo, uma paciente faz jejum desde 2020. Ela perdeu seus 25 quilos fazendo jejum, era alcoólatra, tinha uma dependência assim, muito grande de bebida alcoólica diária, e ela teve uma mudança assim, não só mental, mas física, tanto que ela incorporou o jejum na vida dela como algo que não só transformou ela, mas curou o alcoolismo dela, melhorou a autoestima, e não só isso, né? Ela tá alta performance, melhora cognitiva, exames laboratoriais ali, sem processo inflamatório e tudo que realmente o jejum proporciona. Eu percebo comigo, né? Eu percebi isso. Eu acho que é uma das coisas que mais muda o nosso corpo e a nossa mentalidade foi o jejum. Foi uma das coisas que mais mudou mudou completamente minha mentalidade. Eu gostava muito de doce. Mulher é normalmente muito formiga, principalmente no ciclo do mês, né? Sim. Então, gostava muito de doce. Eu parei com isso. É engraçado que você vai percebendo as mudanças que vão acontecendo gradativamente. Mas o corpo, né? As pessoas sempre ficam curiosas. O que acontece no nosso corpo quando a gente faz um jejum de 12 horas, de 14 horas e a partir de 16 horas? O que vai acontecendo? Quais são os benefícios que a pessoa que está aí querendo iniciar um jejum ou que já está começando a fazer precisa saber para se entusiasmar mais com esse tema? Legal. Quando você começa a fazer jejuns de 12 horas, você já está descansando o seu pâncreas, seu intestino, seu fígado. É um jejum fisiológico e esse todo mundo deveria fazer. Todo mundo. De você chegar em casa, antecipar o seu jantar, por mais que seja desafiador, né, Joana? Né? Você jantar... No dia de hoje é desafiador, mas é um desafio. É um desafio. As pessoas chegam em casa por volta das 8 e vão jantar 10 horas, 9 horas e por aí vai. Ou pede um iFood, enfim, né? Então, assim, você já começa a descansar o seu intestino, você já começa... Quando fala descansar, realmente é descansar mesmo, né? Então, você diminui a liberação de insulina no pâncreas, né? Então você começa já a descansar alguns órgãos que são fundamentais. Aí entra a questão da longevidade também, né? Se a gente puxa o gancho, quanto menos você bota o seu pâncreas, seu fígado para trabalhar, mais você tem uma sobrevida com ele a longo prazo. Então, 12 horas, você começa ali a descansar 12, 14 horas. 16 horas já é um mecanismo que você começa a diminuir drasticamente os níveis de insulina, certo? Jejuns a partir de 24 horas, você começa a fazer uma faxina e uma regeneração celular, né? Até você chegar nos jejuns de 48, 72 horas. Lembrando que você tem que ter horas de voos para chegar nisso. Você começa a fazer ali uma regeneração celular, biogênese mitocondrial, com jejuns aí a partir de 48 horas. Então, para quem busca fazer um detox mais aprofundado do corpo, jejuns a partir de 24 horas, tá? Claro que, por exemplo, qual é uma dica que eu dou para quem realmente vai fazer esses mais aprofundados? Eu até fiz uma live recente de jejuns prolongados. Existem umas regrinhas de ouro, né? Usar água com sal, né? A gente pode estar falando um pouco mais disso. Mas jejuns realmente para desintoxicação é só beber água e nem café. É só água, né? E quando você começa a fazer esses jejuns mais aprofundados, além da faxina, tem alguns estudos mostrando também um trabalho a respeito de câncer, né? Melhora do processo ali de surgimento de câncer, tanto que tem alguns pacientes que buscam isso, né, no tratamento de câncer para jejuns. Então, assim, para cada estágio do jejum, a gente tem um mecanismo biológico para o corpo. Para quem quer começar, comece com esse de 12 horas, você já vai estar fazendo um bem danado para o seu corpo, descansando, você já vai ver algumas respostas bem favoráveis no seu corpo.
Então vamos aproveitar aí o outro mito que você falou, que é uma dica também muito importante que eu dou para os pacientes. Essa questão de você usar o sal rosa na sua água enquanto você está fazendo jejum, né? E muitos pacientes já falam, nossa, eu não vou aumentar minha pressão, eu não tenho pressão alta, eu não vou ficar com a pressão alta, o sal não vai me fazer mal na água. Então eu gostaria que você explicasse, vamos aí perguntar sobre o benefício do sal rosa na água enquanto você está fazendo esse período aí de jejum. Legal, é importante as pessoas entenderem que existem tipos de sais, né? Isso. O que é o mais comum, sal de mesa, é cloreto de sódio, que é o sal refinado que passa um processo químico, esse sim é extremamente maléfico. Agora, quando você usa um sal integral, quais tipos de sal integral? Pode ser o sal de churrasco, pode ser o sal rosa, pode ser o sal marinho. Esses sais integrais, ele mantém a essência de minerais ali, de magnésio, de zinco, de selênio, de iodo, que isso é totalmente favorável para o seu corpo. E pelo que as pessoas possam, diferente que as pessoas possam imaginar, não, esse tipo de sal não vai gerar hipertensão, não vai gerar ali picos de níveis pressóricos. Por quê? Porque ali você mantém a essência do sal, principalmente o magnésio, que é um óleo, elemento importantíssimo ali para controle de níveis pressóricos. Na minha prática, eu só utilizo o sal integral para jejuns a partir de 24 horas, né? Jejuns mais curtos, de 16, 18, não vejo essa necessidade, uma vez que você, na janela de alimentação, você corrigindo ali, fazendo uma janela de 2 refeições, você já tem um aporte ali desse sal na sua alimentação que você está fazendo. Então, jejuns a partir de 24 horas eu uso esse sal integral. Ótimo, maravilhoso. E o magnésio no nosso solo brasileiro, nosso solo é pobre em magnésio, né? E a gente precisa aí desses minerais essenciais. Outro mito que todo mundo fala e pergunta é: o jejum vai me fazer perder a massa muscular? Não posso treinar em jejum porque eu vou perder músculo. Então eu gostaria aí que você explicasse sobre isso. O jejum faz eu perder massa muscular? Bom, de maneira nenhuma. Isso é um mito muito grande. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, tá? Jejum não promove, não causa perda de massa magra. Pelo contrário, a massa magra é uma coisa nobre no nosso corpo e o jejum vai ter predileção para você mobilizar a gordura, fazer lipólise. Esse é o ponto crucial, tá? Então, jejum de praxe não vai gerar esse processo de sarcopenia, nada disso. Até porque, é o que eu falo, ele aumenta IGF-1, aumenta a sua testosterona e você também, a gente já está pensando nessa condição que a pessoa também está se alimentando na janela de alimentação e ela também faz atividade física. Então, se a pessoa faz o jejum corretamente, se alimenta, tem a parte ali hormonal toda equilibrada, dificilmente ela vai perder massa magra. Agora, por exemplo, existem algumas condições que pode sim fazer a pessoa perder massa magra. Jejuns extremamente prolongados, uma pessoa que já é sarcopênica, que tem baixo percentual de gordura, né? Então isso aí, sim, pode promover massa magra. Mas vamos colocar aqui, hoje a população está acima do peso, obesa. Então assim, com certeza vai se encaixar perfeitamente na atual situação das pessoas que buscam esse emagrecimento sem necessitar sem ter essa perda de massa magra. Assim, e na bioimpedância você vê isso muito claro, né, que a paciente faz o jejum, está fazendo atividade física e não perde massa magra. Casos e casos que eu vejo ali que a pessoa não tem pior ali da perda de massa magra fazendo o jejum intermitente. Isso é o grande diferencial, eu acho, do jejum intermitente para os medicamentos que nós temos hoje, né? Então, a tirzepatida, o Ozempic, a semaglutida, né? A gente vê que com o uso desses medicamentos você sim tem uma perda de massa muscular importante na bioimpedância. Sim, por quê? Porque realmente a pessoa faz uma restrição calórica muito grande. Jejum não é
Você não faz, você programa uma janela de restrição alimentar, mas o grande diferencial é a janela de alimentação. E como essa janela é feita? Porque você reestrutura essa janela. Exatamente. Né? Quando você usa os análogos de LP1, cara, você fica inapetente, você tem alguns efeitos adversos e praticamente você gera uma restrição calórica muito grande, né? Então, a chance de você perder massa magra é gigantesca, diferente do jejum, que é algo natural, fisiológico. Isso é muito incrível, porque as pessoas hoje, elas têm, ainda têm na mentalidade aquela medicina curativa, Sim. né? Eu quero um remédio mágico para eu emagrecer aí 10 quilos. Tudo bem, eu quero aquele remédio mágico, então usa uma injeção dessa que não... Claro, a gente como médico... vê que tem uma indicação, tem um benefício, só que usa essa injeção, mas pronto, eu continuo a comer meu fast food, na hora que eu como, eu vou comer a minha batata frita, comer meu hambúrguer, meu brigadeiro. Então, cada vez mais a gente se aproxima dessa síndrome de fome oculta, dessa deficiência de micronutriente. O que acontece com esses pacientes? Emagrecem, mas ficam extremamente fracos, sem energia, sem disposição, sem foco, sem nenhum dos benefícios do jejum, que é você emagrecer com saúde, com energia, com vitalidade, né? Exatamente. A pessoa dificilmente vai conseguir fazer uma atividade física, porque ela vai estar prostrada, sem energia do alimento, né? Diferente do jejum. Por isso que é importante essas pessoas entenderem que você fazendo a janela de alimentação correta, realmente você tem todos os benefícios do jejum. Por isso que eu sou encantado com ele pelos resultados que ele promove no nosso corpo, né? E principalmente por esse mecanismo de atuar diretamente na base, na origem das doenças da modernidade. É maravilhoso isso. E como que o jejum ele pode melhorar o sono e a questão da regeneração celular? Ele melhora o sono? Você vê que nos seus pacientes tem um benefício no sono? Vejo, bastante, tá? É claro que assim, primeiro, para aquelas pessoas que estão obesas, sobrepeso, aquela aumento de circunferência abdominal, né? Tem uma apneia do sono, você tem uma melhora ali drástica. Claro que a pessoa vai tendo essa melhora da circunferência abdominal. Outro ponto que eu vejo, tá? A respeito do mecanismo do jejum, diminui o processo inflamatório, né? Isso também melhora neurotransmissores, a pessoa fica mais... Agora sim, um ponto importante as pessoas entenderem. Também tem alguns pacientes que, quando fazem jejuns mais prolongados, ela fica tão ativo, com a mente tão... um aumento da consciência, a pessoa fica tão... com um cognitivo tão exacerbado que pode dar um pouco de insônia, né? Também tem esse outro lado. Mas, assim, de uma maneira geral, os resultados a respeito de melhora da qualidade do sono é muito grande mesmo. Até porque depois que a pessoa vai... eu vou à noite, chego em casa, pedi um iFood, uma massa, comi aquela massa e vou dormir, Sim. né? Aí o corpo realmente, ao invés de fazer essa regeneração celular à noite, vai aí trabalhar na digestão. Exatamente. Né? A pessoa acaba acordando cansada. A última refeição determina muito também como vai ser o seu jejum e como vai ser sua qualidade do sono. Isso faz toda a diferença. E a pergunta que não quer calar, que é a dúvida de todo mundo, que mandam aí todos os dias, perguntam quem está querendo começar o jejum e até quem já faz. O que pode consumir no jejum e o que não pode? É uma dúvida muito grande isso. Se, por exemplo, você já toma algum remédio, você pode tomar tranquilamente. Tá? Então, o jejum, você toma algum medicamento antihipertensivo, se você toma algum medicamento para tireoide, esses medicamentos não quebram um jejum, certo? Café preto, ele também sem adoçante, chá, café, água, isso não quebra o jejum, tá? Mas acho que é importante a gente também trazer um conceito que existe o jejum calórico e metabólico, né? Então, assim, isso também determina o que pode e não pode no jejum. O jejum calórico é a ausência total de calorias, certo? Então, você toma uma água, um café, um chá sem adoçar, você não tem caloria ali, tá? E por incrível que pareça, o shot de água com limão tem um pouco de caloria, né? Então, assim, no jejum calórico, água com limão, especiarias, se você coloca ali um vinagre de maçã, quebraria esse jejum
calórico, vamos dizer assim. Porém, entretanto, o jejum que eu mais utilizo e o que é o mais fácil de ser feito é o jejum metabólico. É aquele que te permite consumir alguns alimentos ou alguns determinados tipos de suplementos alimentares que não vão estimular a insulina, logo não vão quebrar o jejum e você vai ter todos os benefícios também do jejum, tanto calórico e metabólico. Então, nesse jejum metabólico, certo? Você pode tomar o shot matinal, você pode tomar um café com TCM, óleo de coco, existe uma bebida chamada Bulletproof, que é um café energético com café, especiarias, óleo de coco, manteiga ghee. E aí tem vários aí, gente, vamos traduzir os nomes, que tem vários aí no mercado, tem Ultra Coffee, Super Coffee. Esses cafés termogênicos que não quebrariam o jejum. Né? Nos Estados Unidos tem o Bulletproof, né? Aqui a gente faz artesanalmente, né? Sim, que é interessante, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer o jejum de manhã e querem fazer atividade física. Então explica aí para as pessoas como que ele é feito, como que elas podem fazer em casa com o café. Com o café? É o café coado normal, geralmente as pessoas, eu gosto de utilizar, eu faço in natura mesmo, uma colher de sopa de óleo de coco, tá? Uma colherzinha rasa de manteiga ghee, mas é café, colher de sobremesa, e eu coloco canela. Mistura no mixer, é uma bebida sacetógica, termogênica e vai auxiliar muito nesse tipo de jejum metabólico, que não vai estimular a insulina, por serem fontes de gorduras boas, que não vai dar pico de insulina e vai manter o seu tipo de jejum. Então essa bebida energética termogênica encaixa perfeitamente no jejum metabólico. Só que tem pessoas que preferem o rápido e prático, Ultra Coffee, Super Coffee, Power Coffee, que também é super bem-vindo. Então, encaixa legal. Dentro de outros suplementos, né? Whey protein, glutamina, creatina, tudo isso colágeno, isso tudo quebra o jejum. Certo? Então, aminoácidos, shakes, tudo que realmente ali possa ter algum tipo de adoçante artificial ou adoçante natural pode quebrar o jejum, tá? Uma coisa que aí eu também gosto muito é o caldo de ossos, que não quebraria o jejum e é fantástico também para quem faz jejuns mais prolongados. É fantástico. Caldo de osso, né? E para pele maravilhoso. Exatamente, porque ativa um colágeno tipo 3 para pele, intestino, é maravilhoso mesmo, né? Caldo de ossos encaixa perfeitamente no jejum metabólico, principalmente para quem faz jejuns prolongados. Então, de maneira geral, tá? O jejum metabólico encaixa a bebida termogênica, café, chá, água, tudo sem adoçar, o caldo de ossos, certo? E tudo que tem algum adoçante artificial, algum adoçante mesmo sendo natural, stevia, alguma coisa nesse sentido, pode e vai quebrar o jejum, tá? E uma dica bem legal que eu gosto e uso é, como você falou no café, eu uso canela para adoçar. Que aí você pode colocar a canela no café, né? Exatamente. A canela, né, no chá, quem gosta. Canela dá um gostinho e ela ajuda também nessa parte de ser termogênico. Então, para quem que é mulher que sofre mais com essa questão do doce... O próprio óleo de coco dá um poder de doçura ali, verdade. Né? Mas, essas bebidas energéticas, eu gosto dela, né? Já Ultra Coffee, Super Coffee, acho bem interessante. Né? Por quê? Porque ali você vê que aumenta demais a saciedade, te dá uma energia física e mental para você fazer atividade física. E você percebe que você fica ali... A cafeína tem um efeito sacetógeno, tem um efeito termogênico, tem um efeito de estimulante do sistema nervoso central. Então encaixa perfeitamente para aquelas pessoas que querem desempenho físico, mental no trabalho e manter o tipo de jejum metabólico com objetivo de emagrecimento, de tudo. Então assim... Basicamente, todos os meus pacientes utilizam ou o Bulletproof in natura ou o café termogênico para fazer esse jejum metabólico na parte matinal, né? E cada vez mais eu estou aprimorando o meu shot. Lá atrás eu utilizava café, eu utilizava limão,
própolis, vinagre de maçã. Hoje eu coloco umas gotas de óleo essencial, que também é muito legal, né? Você pode colocar gotas de óleo essencial, claro, que existe uma marca específica, que é a única que você pode estar ingerindo. Mas tem que ter cautela, é 1, 2 gotas no máximo, tá? Não é todo tipo de óleo essencial que pode ser ingerido. Então, assim, óleo essencial de cúrcuma, de coentro para fazer uma desintoxicação, ou óleo essencial de canela, de limão, encaixa legal nesse shot matinal e vai manter o jejum. É muito top também. Maravilhoso. Gente, mas como ele falou, não é qualquer um, tá? Não vou pegar um óleo essencial comum e colocar. Mas eu tenho uma pergunta. Muita gente fala, nossa, o jejum tem o benefício de rejuvenescer, de melhorar a pele. O jejum realmente pode rejuvenescer, melhorar a pele? Como que funciona isso? Sim, legal. Muito bom essa pergunta. Primeiro, assim, se a gente for pensar em relação a tipo de alimentação nossa, né? Fast food, isso gera processo de estresse oxidativo, glicação, né? Então você está gerando ali processo de glicação no nosso corpo, determinados tipos de alimentos com alto índice de carboidrato refinado, tudo. Então quando você faz o jejum, você atua no processo de estresse oxidativo, você atua no processo de melhora da glicação, logo você tem uma melhora da rejuvenescimento, melhora a parte também da parte da pele, de tudo que envolve da parte de estética do corpo. Então, por esses dois mecanismos, além também do aumento de GF1, né, que faz esse aumento ali da multiplicação celular. E também eu gosto muito de atrelar o jejum com a parte da longevidade, né? Principalmente por você estar ali diminuindo o estresse oxidativo, salvando as suas mitocôndrias e aumentando a questão da longevidade. Então o jejum está totalmente ligado com o rejuvenescimento, totalmente ligado aí com a longevidade por esses mecanismos de diminuição do estresse oxidativo e de melhora da glicação do corpo. Maravilhoso. E o que não pode fazer no jejum intermitente? Quem está começando, né? Eu tô começando a fazer um jejum. O que eu não devo fazer? O que é ruim com que eu faça, né? O que eu devo evitar fazer, principalmente se eu sou uma pessoa que eu tô iniciando o jejum. Não faça jejum compensatório. Chutei o balde no final de semana e vou simplesmente compensar minha semana ou início da semana, que é muito típico isso. Comi mal no final de semana, segunda-feira é o dia clássico do jejum. Na verdade, começa domingo à tarde e vai até segunda-feira. Não faça jejum compensatório. Isso aí é um erro muito, muito ruim, porque você está levando para um mecanismo totalmente negativo do jejum, certo? Outra coisa, não faça jejum já iniciando com pensamentos negativos, né? Vou ficar com fome, vou ficar com baixa de energia. Pensamento negativo é um grande sabotador do jejum. Outra coisa, não saia contando para as pessoas que você está fazendo o jejum, porque boa parte das pessoas não entende o mecanismo do jejum. Então, existem pessoas que acreditam que você vai passar fome, você vai desmaiar, que... Aí volta naquela questão da nossa cultura de comer de 3 em 3 horas. Então, pensamentos negativos, não contar para as pessoas que não sabem o que é o verdadeiro jejum, não fazer jejum compensatório e outra coisa, né? A questão da alimentação, né? Então, não deve comer nada industrializado, diminuir drasticamente e principalmente comer real food, comida de verdade. Isso faz toda a diferença para quem está começando. Então, pensamentos negativos, não contar para as pessoas, não fazer jejum compensatório e a sua alimentação tem que estar muito coerente com o que o jejum proporciona. Isso é bem importante, eu acho que atrapalha bastante mesmo. Eu, normalmente, quando eu faço jejum, eu até já faço muito rotineiramente e não falo. As pessoas só percebem porque eu tô sem comer, né? Ou então eu tenho que falar quando a gente tem um almoço de trabalho, algum jantar de trabalho, aí realmente eu tenho que falar, olha, poxa, não posso, né? Agora não dá. Mas eu acho que realmente se a pessoa chega e já fala, olha, eu tô fazendo jejum, aí fica, né? Pra quê? Não precisa, é isso. Ou até personal trainer, né? Você tem que comer alguma coisa antes de treinar, alguma coisa nesse sentido, né? Deixa a resposta, deixa o seu corpo mostrar. Né? A pessoa vai gerar essa curiosidade e aí você está aberto a falar, fiz um processo de jejum e tem todo um passo a passo, né? E hoje
quando você vê os seus pacientes, né, antes e depois do jejum intermitente, os que realmente fazem o jejum como um estilo de vida, rotineiramente, qual que você vê, qual o principal benefício que você vê na vida, assim, dos seus pacientes, na saúde, na mentalidade, no corpo, em relação às doenças? Você vê na prática essa grande diferença entre os pacientes que realmente fazem o jejum e os que não fazem? Sim, primeiro, não só o processo de emagrecimento saudável definitivo, mas o autoestima, né? Acho que a autoestima mexe muito com a autoestima, principalmente da mulher. Esse é um ponto. A parte cognitiva, de performance física, mental. Primeiro, porque você não fica refém de comer de 3 em 3 horas e o jejum ativa muitos corpos cetônicos e melhora essa parte de cognição. Um outro aspecto que eu vejo é você ter, para mim, o grande legado do jejum, você se relacionar melhor com a comida, né? Entender o que é saber o que é fome real, fome emocional, e você saber fazer uma alimentação intuitiva, né? Hoje meu corpo está precisando disso, hoje meu corpo está precisando de determinado tipo de jejum. Então você se relacionar com a comida e você saber dizer não às coisas, né? Pô, se eu falo não para um chocolate, para um brigadeiro, eu também vou falar não para um cigarro, para bebida alcoólica. Ou seja, eu estou no comando. Esse autocontrole, essa autodisciplina que o jejum te fornece, para mim é o grande legado, né? Você não fica escravo dos seus desejos, principalmente para aquelas pessoas que são dominadas por doce, junk food. Por quê? Porque é o que eu costumo dizer. Não é a pessoa, é a questão da dopamina no cérebro da pessoa que ela busca ali diariamente. Hoje já temos aí a tecnologia da uma dopamina barata das redes sociais. E tem pessoas que buscam não só nas redes sociais, mas uma dopamina barata em relação ao quê? A alimentação, né? Então, deixa eu sentir um prazer momentâneo aqui. Busca através da alimentação. Quem dera se as pessoas buscassem num esporte, numa corrida, algo nesse sentido. Então, para mim, esse é o grande legado. Autocontrole, disciplina, melhora da autoestima, melhora do foco, da cognição e não só no tratamento das doenças, hipertensão, diabetes, mulheres com síndrome do ovário policístico, esteatose hepática, casos e casos documentados na minha clínica de pacientes fazerem ultrassom, tem esteatose ali 2, 3, gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, que jejum reverte isso. Mulheres com infertilidade, decorrente a uma síndrome do ovário policístico, você melhora essa infertilidade preparando o terreno biológico, controlando a insulina. Doenças autoimunes relacionadas com o intestino, artrite reumatoide, a parte do hipotireoidismo. Então, assim, não só no tratamento de doenças, mas prevenção de doenças. Então, tudo que envolve, né, autoestima, a parte estética, que eu sei que boa parte das pessoas buscam, mas também esse autocontrole, essa autodisciplina, foco e cognição. Maravilhoso, eu acho isso muito interessante mesmo, essa questão do autocontrole, né? Porque se você não consegue dizer não para batata frita, você vai vencer o quê na vida, né? Então, você não... E o jejum, eu acho que trabalha muito essa parte do autocontrole, realmente trabalha muito. Comigo, trabalhar com doce, mas cada um é de um jeito, claro, né? Claro. Então, tem gente que é com fast food, com bebida alcoólica. Álcool, bebida alcoólica. Então, eu acho que vai para todas as áreas. E eu queria te perguntar, como o jejum é essa ferramenta importante de saúde para os seus pacientes, eu acho que para todos, como que você vê hoje as terapias injetáveis que você utiliza aí na sua clínica para potencializar ainda mais a saúde dos seus pacientes aliado ao jejum? Legal. Como que você acha que isso funciona? Você acha que potencializa o resultado de saúde dos seus pacientes? Você tem visto diferença na vida dos seus pacientes que utilizam o jejum e ainda fazem as terapias injetáveis? Então, assim, eu trabalho muito com terapias injetáveis, vejo respostas assim surpreendentes, né? Até porque a associação das terapias injetáveis com o jejum intermitente, entendendo os mecanismos, a fisiologia, você entendendo ali os mecanismos biológicos do jejum, com as terapias injetáveis você potencializa mais ainda, né? Então, o que eu vejo com as terapias injetáveis dentro do universo que a medicina integrativa nos proporciona, a gente tem vários mecanismos dentro da medicina integrativa para tratar as doenças, né? A terapia injetáveis é uma delas, mas para mim é uma das principais.
principalmente para aquelas pessoas que chegam ali com uma deficiência mitocondrial, ou seja, baixa energia, alguma deficiência de algum oligoelemento, ferro baixo ou processos inflamatórios. Então, quando você utiliza essas terapias injetáveis, você otimiza mais ainda a resposta juntamente com o jejum. Como eu disse no início, hoje as pessoas chegam ali com processo inflamatório, resistência insulínica, você chega ali com deficiência de neurotransmissores, com depressão da mitocôndria. Legal, o jejum promove isso. Quando eu associo alguns determinados tipos de terapias injetáveis, eu otimizo mais ainda essa resposta. Então, por exemplo, o paciente chega lá com uma resistência insulínica, ácido alfa-lipóico, fantástico, que é um tipo de oligoelemento que você utiliza para melhorar a resistência insulínica. O paciente que está ali com processo inflamatório, você pode estar utilizando uma cúrcuma. Não só isso, o paciente que está ali, né, com a mitocôndria totalmente fragilizada, você usa ali coenzima Q10, PQQ. Então a gente tem esse arsenal das terapias injetáveis que vão ter uma resposta mais rápida, eficiente, eficaz. Por quê? Hoje as pessoas chegam com o quê? Uma desbiose intestinal severa. Por causa de estresse crônico, por causa de uma alimentação inadequada, o uso abusivo de corticóides, anti-inflamatórios, analgésicos, chegam com o intestino, uma desbiose, uma alteração da microbiota intestinal. Então, assim, para você reverter esse quadro, leva um tempo. E se você toma cápsulas via oral, existe uma demora de absorção e você não tem a garantia que esse nutracêutico vai fazer essa resposta. Então, a pessoa chega ali já com desbiose intestinal, você chega com o intestino totalmente permeável. Querendo ou não, você tem o quê? Que resgatar esse paciente. Você fazer o ataque ali para ter essa resposta mais rápida. E isso a terapia injetável proporciona, né? Então, pacientes com COVID longo, com depleção da mitocôndria, você com aquele cansaço de 1 ano, pós-Covid. Todo mundo aí cansado, né? As pessoas... De cada 10 pacientes, 10 chegam ali com baixa energia, que seja ali por deficiência mitocondrial, ou ontem mesmo meu atendimento, né? Então, essa paciente, ela fez um tratamento específico, não comigo, com outros médicos, específico para proteína spike, né? Do Covid longo, tudo, né? Com um médico renomado aqui, teve uma melhora. Né? Fez um tratamento específico do Covid longo para proteína spike. Ela melhorou muito. Aí o foco dele foi o intestino. Só que a energia dela depois teve uma queda. Teve uma melhora, depois teve uma queda. Exame laboratorial dela, ferritina baixa. Né? Então, assim, estava notório que ela precisava repor ferritina. Então, assim, as mulheres têm essa depressão de ferritina baixa, estoque de ferro sérico baixo, por quê? Menstruação, absorção baixa, aí volta a questão dos micronutrientes. E para piorar, boa parte dos médicos... Muitas são veganas, vegetarianas. Aí passa para um colega médico, olha o valor, que ele não tem essa visão mais integrativa, o valor normal tá ali da ferritina, não, tá dentro da normalidade. E vai tocando. Não, o exame está normal, só que você vê ali que o ferro ou a ferritina está em níveis mais próximos do limite inferior e esse tratamento passa desapercebido. E boa parte das mulheres, homens, isso acontece corriqueiramente, que exames dentro da normalidade, só que você já percebe que a pessoa já tem a sintomatologia. Aí entra a parte do jejum, entra a parte das terapias injetáveis, que você, casando isso, você tem uma resposta bem satisfatória. Mais uma vez, por quê? Eu enxergo que o jejum atua na raiz do problema das doenças e você entendendo esse mecanismo e sabendo fazer o manuseio das terapias injetáveis, você potencializa, você otimiza mais ainda a resposta desse paciente, seja na resistência insulínica, seja na mitocôndria, na permeabilidade intestinal, na sarcopenia, seja e todos os hoje o que é realmente de fato o surgimento das doenças. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com esse episódio, tudo sobre o jejum intermitente. Então, se você conhece alguém aí que está cansado, não consegue emagrecer, gostaria de fazer jejum, não sabe como, então aqui nesse episódio você teve todas as estratégias de como você iniciar um jejum intermitente de forma saudável, de forma eficiente. Então,
Então não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio, também nos seguir nas redes sociais e deixe aqui o seu comentário se você já começou o jejum, qual é a sua dúvida, que a gente vai ter muito prazer em responder. E fiquem atentos que breve nós vamos fazer aí um novo episódio com o Dr. Wesley perguntando mais ainda sobre essa questão do jejum, da alimentação saudável, da musculação, do exercício. Então, até mais, até breve e até o próximo episódio.